LimaCast, o podcast da Baixada, começando, trazendo Brucivaldo. Animadinho, Brucivaldo? Estamos aqui. Brucivaldo, o LimaCast trazendo hoje você, obrigado pela presença, participação aqui comigo. E quero perguntar para você o seguinte, a sua origem. Onde que você é, Brucivaldo? Eu sou maranhense, sou daqui de Queimadas, né? Nasceu em Queimadas? Nasci em Queimadas e... Precisamente, Queimadas mesmo? Queimadas, não, Bom Jardim. Povoado Bom Jardim ali. Povoado Bom Jardim, Queimadas, o povoado Bom Jardim. Quantos irmãos, Brucivaldo? Nós somos, ao todos irmãos, eu sou 2 irmãos. Da parte do meu pai. Parte mãe e pai, vocês são 2? São 2 irmãos. 2 irmãos. E são 4 mulheres. 4 mulheres, isso fica ali de pai... Juntamente com meu pai e minha mãe. Né? Do primeiro casamento dele. Do primeiro casamento. O primeiro casamento dele foi com minha mãe. Então são 2 homens e 4 mulheres. Certo, então um total de 6, né? 6. Brucivaldo, aí como é que foi sua infância? Olha, uma infância normal, assim, da época, para qualquer criança, né, da época, porque nós morávamos ali e eu morei pouco tempo em Queimadas ali, em Bom Jardim. Logo, eu creio que nos meus 4 anos de idade, nós íamos para Santa Helena. O meu pai, meus avós, na verdade, queriam colocar a gente para estudar, né, e trouxeram nós para cá. E aqui vocês tinham casa, aqui em Santa Helena? Não, nós viemos para cá, tinha casa de aluguel. Vivemos um bom tempo aqui, perto aqui da emissora aqui da Sucesso FM. Moramos aqui nesta rua aqui, que é a Doutor Paulo Ramos. Doutor Paulo Ramos, aqui próximo à emissora da rádio. Depois ficamos em outros lugares aqui do bairro aqui do centro aqui, na verdade. Sim. Ali onde é o Jorge Piaba hoje, o supermercado Piaba, ali era a nossa residência. E naquele tempo assim, Santa Helena era um pouco diferente, né? Bem diferente. Eu costumo dizer que quem partiu há 40 anos atrás e voltasse hoje, ficaria perguntando aonde era a sua casa, onde ele morava, porque totalmente diferente. E o transporte para vocês virem de lá até aqui em Santa Helena, como é que era? Tinha transporte, tinha. As D20? Tinha D20, tinha caminhão, o famoso pau de arara, né? Também tinha ônibus também que fazia esse percurso de Santa Helena até o... Era aquela empresa... Até o Cujupe. Era a empresa Itapecuru? Itapemirim. Itapemirim, na realidade, Itapemirim. Né? Isso. Bruce, agora é o seguinte, essa vocação de cantor, como é que começou esse lancezinho aí de cantor? Olha, na minha família existia pessoas que tocavam instrumentos, por exemplo. Irmão do meu avô, ele era instrumentista, ele tocava violino. Ele só tocava? Tocava violino, E também cantarolava também um pouco, né? Mas teu pai... Não, da minha família sua mãe? Também não tinha nada de música. Não tinha nada de música. E me faz lembrar aqui que quando eu morava em Queimadas, perto da nossa casa existia, até hoje ele ainda está em vida ainda, Zé Massal. E ali ele tinha um radinho de pilha, onde eu via música de Roberto Carlos e de outros cantores da época, que me chamavam muita atenção, e eu ia para pertinho dele para ouvir aquele rádio, né? Até porque nem todo mundo tinha também um rádio, né? De pilha. Era uma coisa era assim, um negócio difícil, Era difícil. Eu era criança, mas eu lembro disso aí. Então, e ali eu comecei a ter uma certa influência intermédio do rádio, das canções que tocavam no rádio aí. E aí quando tu ouvia, tu cantava? Cantava sim. Eu cantava. E muitas das vezes eu cantava em casa, eu fazia meu microfone de madeira, né? Eu pegava um pedaço de pau e ali fazia o microfone. E assim que funcionava. Teu pai e tua mãe, assim, olhavam tu fazendo isso? Olhava sim, eu cantava em frente do espelho, eu cantava em frente do espelho. Então tinha uma tendência musical, né? E eu lembro também que eu gostava muito de assistir na época o Bumba Boi, que tinha muito também, se apresentava bastante.
E também... Isso tu tinha quantos anos, Brucivaldo, quando tu fazia isso, uma base de idade? Não, nessa época aí, lá em Queimadas, eu lembro que eu tinha uma faixa de 4 a 5 anos. E tu já era invocado com... Eu já tinha, assim, tendência sobre música, e eu fazia isso. Até porque... Tu cantou, chegou a cantar assim em escola, alguma coisa assim, depois de um tempinho ali? Um dom mesmo de Deus mesmo. Não, mas eu digo assim, tu chegou a te apresentar, pediram assim, Brucivaldo vai ter que cantar aqui na escola, então vai ter que cantar em algum lugar, quando menino? Não, na verdade, eu tinha uma timidez muito grande, eu era muito tímido. Tá. Até hoje eu tenho um pouco de timidez, mas era muito mais. Eu tinha vergonha de cantar, alguém dizia, tu tem uma voz boa, canta, e eu sempre não dava muita importância, porque... Quando eu chegava perto das pessoas, até a voz falhava. Né? Nervosismo. Era aquele nervosismo, aquela timidez. E me faz lembrar aqui que Robson, na época, um músico daqui de Santa Helena, era ele e o Faiderbe e Zé Valdir, e me foge da mente uma outra pessoa que tocava instrumento, violão no caso. E eles me chamavam para cantar, né? Às vezes, quando ele saía do colégio, né, ele ficava ali na hora do recreio, ele ficava ali na praça José Sarney, ou então na Praça da Bandeira. E lá chamava pra gente, para aquele grupinho, né? Mas quando chegava perto do grupinho, eu ficava todo tímido. Aí quando saía todo mundo, eu soltava a voz. Rapaz, solta a tua voz. Aí ficava assim. Era aquele clássico menino do interior, né? Exatamente. Então, uma timidez muito grande. E algo assim interessante... que o meu primeiro violão, quando eu comprei, na verdade, eu pedi o violão emprestado. Tu tinha quantos anos quando tu teve o primeiro violão? Meu primeiro violão, eu devia ter provavelmente, meus 13, 14 anos, por aí. Antes tu tocava não, violão de alguém? Não, eu só ficava acompanhando eles tocando. E, incrível que pareça, eu aprendi a tocar violão só olhando pelas notas que as pessoas... Tudo um dom, né, cara? Tudo dom. Ninguém me ensinou a tocar violão. E eu, curioso, até perguntava as notas, e ele até mudava de posição, dizia essa aqui é Fá, é Ré, e mudando de posição, né? Com as pestanas. Tu tinha acessibilidade para entender exatamente as notas. Então eu pedia, assim, essas informações. Mas era uma coisa muito precária, até da forma de como eles ensinavam, né? Na verdade, eles não me ensinavam. Eu perguntava, eles só diziam, essa aqui é nossa, essa aqui é Fá e tal, e daí vamos cantar. Aí voltava de novo a cantar. Então, eu aprendi a tocar violão sozinho. E aí Brucivaldo, depois que você aprendeu a tocar violão sozinho, aí você começou a fazer composições. Como é que ficou essa situação? Na verdade, assim, aconteceu. E havia uma dificuldade, Aurélio, também, uma dificuldade muito grande de se comprar o instrumento. Porque não tinha aqui próximo, aqui Pinheiro, que é a cidade mais próxima, não tinha. De São Luís para frente, que é a capital, né, a nossa capital aqui, São Luís, aí que a gente comprava esse instrumento. E o meu instrumento, o primeiro instrumento que eu comprei, o meu primeiro violão, eu comprei de alguém que veio, esses vendedores que vêm nesses fogão, né? Vem trazendo rede e tal, eles vinham muito trazendo rede, essas coisas, vendendo roupa. Os vendedores ambulantes, né? Então, bem ali, eu via muito um rapaz também que cantava lá, música de Fernando Mendes, né? E foi desse rapaz que eu comprei. Depois chegou um circo aqui, vinha muito circo por aqui também, chegou um circo. E eu lembro de um rapaz que tinha um cabelo comprido, né? Ele cantava a música de Fernando Mendes. Uma cadeira de rodas, né? Aquela música Cadeira de Rodas, muita gente sabe. Dessa época ainda conhece. Então ali eu ficava ouvindo. Na verdade, eu aprendi o instrumento, tocar instrumento de ouvido. De ouvido. Mas também, antes de eu comprar esse instrumento, ainda no interior, de Queimadas ali, no Bom Jardim, quando eu vim de lá para cá, eu já fazia meus instrumentos. Eu fazia o meu violão, eu fazia ele de uma lata de goiabada. Ou então uma lata de sardinha. E dava certo, Brasil? Não, assim, eu colocava as cordas eram de nylon, geralmente eu botava 4 cordas, depois eu fui descobrindo que era mais corda, eu botava 5 cordas. E assim eu tocava e
E para mim era tudo, né? Era tudo. Muito bom. Muito bom. Brucivaldo, aí é o seguinte, você nesse período aí, depois que você teve seu violão, assim, você já trabalhava ou seu pai, sua mãe ajudaram financeiramente para que você pudesse comprar esse violão? Na verdade, foi a minha avó que comprou esse violão para mim. Na verdade, quando chegou esse vendedor ambulante, e eu gostei muito daquele violão, né? Porque ele diferente dos outros que tinham por aqui da época. E eu falei em compra e ele pareceu assim, ele fez assim como é que se diz, uma brincadeirinha comigo, né? Ele dizia que vendia e quando eu chegava com dinheiro ele aumentava de preço. Isso passou 2 semanas ele fazendo isso, até que um dos amigos dele que trabalhava lá falou assim para ele, disse, olha, você não vai mais enganar o menino, me dá o dinheiro, pega o violão, é teu. Aí eu comprei meu violão. Você saiu lá feliz? Eu era muito feliz. Aí eu fui fazer festa em casa. E aí, todos os dias eu ia tocando aquela primeira nota, a segunda e tal, mas não conhecia o nome das notas, na verdade. Eu não conhecia. E aí, aprimorando ali na mente. E quando chegou em casa, o pessoal assim, não chegaram, pai, mãe, vó, agora tu vai ter que tocar pra gente aqui. Na verdade, eu vi algo assim muito forte da parte de uma pessoa da família que disse, isso aqui vai ser um vagabundo. Porque nesse período, quem tocava um instrumento assim e queria levar essa vida de músico, eles tinham essa imagem. Vagabundo. Não vai dar em nada isso aí, não vai dar em nada, é só para quem está lá fora mesmo. E você vê que existia uma dificuldade grande para você chegar lá, até hoje, né? Você vê que é muito difícil você, do interior, chegar, fazer sucesso e tal, a não ser que se destaque numa cidade grande. Então, eu vi isso, que não me entristeceu, pelo contrário, me incentivou mais. Eu gostava daquilo, como até hoje gosto de música. Então, não parei. E você fez a pergunta sobre música, né? Aí, depois muito, eu comecei a rabiscar algumas canções, minha mesmo. Aí tu criou coragem para fazer as tuas canções. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Asa Branca. Quando eu olhei a terra ardendo, que eram, acho que 4 notas. Se não me engano, 4 notas. Facinho de tocar? Massagem de tocar e engoli até algumas. Com aquela dificuldade de tirar o dedo de um lado e voltar. Mas era o começo, né? Era o começo, Então, e aí eu fiz também. Uma outra que eu tocava muito era assim, Marcha Soldado. Marcha Soldado. Atirei o pau no gato. Então quer dizer assim, se chamasse pra você pra brincadeira, você era o cara que puxava, então, a brincadeira, a cantoria. Isso aí. Eu fazia isso assim, em casa. Mas se me chamasse na rua, não. Não, aí a timidez tomava conta. Você poderia ter inovado, né, nas brincadeiras ali, ter um show, né, fazer um show já com as brincadeiras, porque antigamente se brincava muito, né, Marcha Soldado, Ciranda, Cirandinha, aquela coisa toda. Aí, nesse período aí foi que eu conheci o Robson, que algum dos meninos lá do colégio falaram assim, ele também canta, ele tem uma voz boa. Aí, canta você, e ficaram se perguntando entre si, aí ele disse, então canta. Aí eu cantei uma musicazinha, até mesmo do Fernando Mendes. E aí... Você criou a coragem. Eles gostaram, mas só um pedacinho, né? Canta mais. Aí a galera, todo mundo... aplaudiu. Aí eu cantei ali meio tímido e saiu. Você se sentiu bem depois disso? Aí sim, mas daí a timidez não saiu, não. Aí eu continuo de novo. Mas assim, por dentro de ti, tu sentiu bem? Com certeza, porque você... o principal de quem canta é transmitir essa alegria que ela sente. Porque a pessoas, quando elas estão cantando, ela se sente alegre. E ela transmite essa alegria. Eu tenho, por exemplo, um exemplo muito claro mesmo de um cantor que eu acho ele que canta suavemente, gostoso, e tanto que está aí no sucesso até hoje. É Amado Batista. Amado Batista não tem um vozeirão, todo mundo sabe. E agora? Aquela coisa curtinha. Mas, em compensação, é uma voz comercial e agradável. E ele canta sentindo a música. Alguns cantores cantam o sentimento, né? Exatamente. Ele tem esse privilégio, esse dom de passar o sentimento para quem está ouvindo a música. Tanto que às vezes as pessoas até choram, né?
Brosivaldo, e essa tua ida para o Pará, cara, como é que se deu isso aí? Você ficou aqui no Maranhão até quanto tempo? Olha, depois disso aí eu continuei a minha adolescência aqui em Santa Helena, aqui, e também tinha uma vocação muito de futebol. Eu gostava muito de jogar bola. Aí eu ouvi dizer que você era bom de bola, viu? Eu jogava bem. Inclusive fui fazer teste no Paysandu ainda. Fiquei lá uma temporada. Depois... Aí, peraí. Depois que você estava jogando bola, aí que você começou a ir para o Pará, como é que foi essa situação? Não, foi assim. Eu tinha duas vocações, em música e futebol. E futebol. Eu disse, um desses dois aqui é para mim. Coloquei isso no meu coração e crendo que poderia isso acontecer. E realmente aconteceu. Fui lá no futebol e fiz o teste, deu tudo certo. Depois, por questões adversas, não deu de ficar lá em Belém. Não deu para ficar. Porque todo mundo sabe que por trás do futebol tem que ter um empresário, essas coisas e tal. E eu não tive esse grande empresário, né, que são as pessoas que negociam até hoje sobre o contrato de alguém e tal, aquela coisa. Bom, aí eu retorno para Santa Helena, mas levei meu violão tocando para lá. Tu tinha alguém lá em Belém? Tinha lá um pessoal em Belém, que era meu tio, que morava lá. Então, a sua primeira vez em Belém foi quando? Foi... Mais ou menos ali. Você se lembra? Não faz me lembrar muito bem. 17, 18 anos? Mais ou menos, eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Sua primeira vez em Belém? Em Belém eu tinha 17 anos. Então, quando eu cheguei lá... Você chegou em Belém como jogador de futebol. Eles sabiam que eu cantava. Eu levei meu violão, a gente tocava bastante, cantava. Mas assim, quem estava chegando lá era o Brosivaldo, jogador de futebol. Isso, eu fui para jogar. Aí, e com isso, eu me saí muito bem lá, graças a Deus. Ainda joguei na seleção aqui de Santa Helena também. Qual era a posição, Brosivaldo? Eu era meia-direita. E depois também, também passei uma temporada, na época, no Sport Belém, lá de Belém do Pará. Pouca gente sabe desse meu histórico aqui. E depois eu voltei de novo para o Paysandu. E aí eu resolvi vir embora. Por questões adversas, como falei ainda agora. Eu vim embora. Aí quando eu retorno para cá, e continuava tocando, né? Continuava tocando. Aí, aqui já tinha uma banda chamada Banda Reluz, que é de Antônio Miguel, na época era de Antônio Miguel, formada por Robert, esse pessoal que já tocavam, que eles eram muito mais velhos do que eu. E aí eles me chamaram para essa banda. Vocalista. E depois disso, eu também continuava em casa, assim, fazendo minhas canções. Aí, Dudu Belém, saudoso Dudu Belém, né, falou para o nosso grande amigo, doutor e empresário Pedro Lobato, que na época ele era prefeito aqui de Pinheiro, foi prefeito 2 vezes, e ele comentou a respeito da minha pessoa. Esse rapaz, ele estava sempre cantando lá para Pedro Lobato, e naquelas tardes de domingo, final de semana, sábado, nas vaquejadas, quando eles viajavam, e ele falou sobre a minha pessoa, que algumas vezes nós cantamos em dupla, né? E que eu tinha uma voz boa, e ele disse, então traz ele aqui. Ele foi lá em casa e disse, olha, Pedro Lobato está te convidando para te participar com a gente lá. Aí eu fui. Chegou nervoso, mas já estava assim, menos tímido. Aí nesse período já estava tocando na banda já, cantando na banda. Aí já perde mais o medo. Já perdi mais o medo. Aí nesse período ele gostou muito, disse, rapaz, a partir de agora eu te quero aqui com a gente. E ele dava também uma gorjetazinha para nós, né? Ele abençoava a gente ali com toda vez que a gente terminava lá, ele dava um dinheirinho para a gente. Então ali influenciava mais a gente ainda. E eu me sentia bem já no meio deles. E eles bebiam bastante, queriam para me tomar, mas eu nunca fui de tomar muito, né? E eu tomava aquela coisinha lá, mas era refrigerante na época. E com isso, a gente foi aumentando a nossa amizade. Aí chegou um período que eu gravei. Aí um dia nós estávamos numa rodada de amigos, e os empresários, o deputado Jorge Pavão estava na época também, o saudoso Josimar Moraes, tinha muito deles que era vereador na época, o Pavão na época era deputado,
e Dr. Torres, que é vereador também. Então era só a elite mesmo da política ali. E eles acharam interessante, né? E vocês cantavam para eles lá? Cantava para eles, a gente cantava eles lá tomando e a gente cantava para eles. Então, acharam interessante aquela voz diferenciada também. E eu comecei a me destacar no meio deles, eles pedindo música e eu cantando. Nesse tempo as músicas sertanejas tocando muito. E a gente tinha muito mesmo, repertório muito bom, começava a tocar. Então ali criou aquela amizade. Aí um dia eles perguntaram, tu não tem nenhuma música tua? Eu disse, eu tenho. E tu já tinha feito uma música? E eu já tinha feito uma música. Eu lembro que eu tinha feito uma música para Queimadas mesmo. Foi a primeira música sua? Foi a primeira música minha. Mas ela não era bem aprimoradazinha. Era da Vaquinha Araçá? Não, depois dessa. Tá. Depois dessa. Que então, peraí, qual foi a sua primeira composição? Foi uma que eu fiz para Queimadas. Que ela era... Essa aí você não gravou? Não gravei, não. Aí Pedro Lobato... Tu ainda lembra dessa música? Eu lembro dessa aí também. Como é que era, mais ou menos, essa música? Que diz assim... Primeira composição. Recordo com saudade do lugar onde eu nasci, minha terra em Queimadas, terra boa onde eu morava, que jamais eu esqueci. Ai, que saudade dessa terra onde eu nasci. E aí eles se apaixonaram por essa música. E ela realmente era gostosinha, bonitinha. Traz o sentimento, para nós de sentimento ali, a maioria era dessa região aqui. Isso. Né? Então eles aplaudiam e gostavam muito. Aí uma certa vez eu falei para Pedro Lobato, disse assim, doutor, eu faço uma melhor do que essa. E ele disse, Brucivaldo, se tu fizer uma melhor do que essa, nós vamos gravar. Aí, meu irmão... Sua chance. Foi igual colocar o fogo lá perto da gasolina, bicho, pegou rapidinho. E a gente estava com uma viagem já marcada para Castanhal, aqui, estado do Pará, que ele gostava muito de vaquejada, né? Tinha uns cavalos que ele saía e ganhou muitos prêmios, até para Fortaleza ele foi. E ele disse, então te prepara que nós vamos para lá. E eu fui. Aí no dia que ele marcou que a gente ia, no final de semana, eu já estava com a música já todinha rabiscada, prontinha, senhor. Pronta, você trabalhou esse tempo todinho. Todinho lá, disse, rapaz, agora é minha chance. E eu peguei, levei para ele, puxei do bolso aqui, disse, eu já tenho a música. Ele disse, é mesmo, né? Puxei ela ainda não sabia bem, memorada mesmo na cabeça aqui, puxei no papel e cantei, ele chorou. Que música foi essa, professor? Essa que a gente fez foi a segunda música que eu fiz para Minha Terra Queimadas. Foi em Queimadas. Por sinal, é o título do meu primeiro disco. Sim. Coisas da Minha Terra. Cabelão, né? Cabelo grande, na época do Zezé. Era moda, né? Era a época do Zezé de Camargos. Eu gravei meu CD, meu disco na época, em 90. Em 91 eu lancei, porque houve um atraso de quase um ano da gravadora me entregar, porque a matéria-prima não era feito em São Paulo, era feito em São Paulo. E Pedro Lobato pagou esse disco? Pagou tudo. Depois que você apresentou a música para ele? Depois que ele disse, pois agora eu vou te dar condições para te informa quanto é a gravação e eu vou pagar a tua gravação todinha na gravadora. E aonde que foi essa gravadora? Essa gravadora foi a gravadora de Cláudio Lemos, o estúdio da gravadora Cláudio Lemos em Belém, Transatape, o nome dela. Então, de lá, pegava aquela matéria-prima, né? Aquela matéria lá que era no rolo na época, nos estúdios, aí mandava para São Paulo, e de São Paulo mandava reproduzir nos Estados Unidos, que de lá que vinha a matéria-prima dos Estados Unidos. De lá que vinha. Não tinha um negócio que demorava, muito né? Demorado, até porque nunca se pirateou um disco. Tinha pirata do disco para a fita, mas fazer um outro disco ninguém pirateava, não como se podia. Quantas cópias de disco naquela época, Brucivaldo, ainda que não você sei, ganhou, não me fale, não tenho essa lembrança dessa. Eu só sei que foi muito bom quando aí eu saí pela gravadora Chororó. Ela se interessou, a gravadora Chororó da época de São Paulo, se interessou pela gravação e ali eles lançaram. A gravadora Chororó, quem gravou por ela foi Chitãozinho Chororó, mas não era dele o nome Chororó, era Chitãozinho Chororó, gravou, já vinha gravando lá, Trio Parada Dura. Então só gente que naquele tempo tinha muita gente boa, tinha
Amado Batista começou por ela. Amado Batista começou por ela. E aí ficou aquela expectativa demorada mais ainda para a chegada do disco. Que aí gerou essa expectativa aqui. Só tinha uma rádio aqui em Santa Helena na época, que era a Rádio Rio Turiaçu, e ela foi uma parceira muito especial para mim, para minha carreira aqui, né? E quando o disco chegou numa época do festejo da nossa cidade aqui, né, da época do festejo de Santa Helena. Para quem não mora mais aqui ou está de longe, lembra? Esse festejo ele acontecia e eles faziam muita barraca de palha e ficava muito bonito, né? Aquele arraial daquelas barracas, e cada um ali vendia a sua cerveja, a sua comida. E ali naquele terreno dos padres ali, né? Exatamente, o terreno dos padres. Onde tinha a mangueira que chorava, né, Bruce? Uma lenda de uma mangueira que chora. Verdade. A gente deixa para acontecer o negócio da mangueira depois. Fica para a próxima vez. E aí, então ali eu fiz o meu lançamento aqui no Salão Paroquial. No Salão Paroquial. E foi com a banda de Pinheiro, que veio acompanhar a gente, que era a banda como é o nome dele, rapaz? De Gilvan, na época. A banda de Gilvan era... Que Gilvan cantava, na verdade. Era... Trouxe eles para te acompanhar aqui, então, né? Não, foi uma banda que veio acompanhar a gente. Mas tu ensaiou? Tu saí do dia, Aí, Brucivaldo, anunciou no rádio que ia ter um show de lançamento. Eu tive o privilégio de ser o primeiro cantor profissional de gravar aqui na Baixada Maranhense. Não tinha. Muitas pessoas tinham grandes talentos, talvez até melhor do que o meu, mas não tiveram o privilégio que eu tive de gravar, graças a Deus, e ao meu amigo Pelo Lobato, né, que Deus abençoe ele, cada dia um homem de um coração maravilhoso. Não é porque me ajudou, é porque ele tem um histórico muito bonito, né? Pô, ele fez parte da sua história, né? Todos sabem também, que ali, Pelo Lobato, e Pelo Lobato é aqui de Queimadas. Isso. Ele é filho de Queimadas. E ele é muito as suas raízes, ele gosta muito de Queimadas, do povo de Queimadas. Então ele já fez muita coisa boa como médico. Ele plantou uma semente também, né? Exatamente. Então eu devo muito a Deus e devo muito a ele mesmo. Aí, Brucivaldo, no show, assim, na hora do show, superou as expectativas? Como é que foi a receptividade na hora das pessoas? Olha, foi coisa assim do outro mundo, né, Aurélio? Porque era a expectativa muito grande. Graças a Deus, a minha mãe na época era viva e foi assim algo maravilhoso que ficou ali para sempre comigo e com todos que compartilharam, e até hoje compartilho do meu trabalho. Foi algo assim fantástico, muito bom, muito bom. Muita gente, o salão praticamente não coube. Ficou lotado mesmo. Lotado de gente. Então, aquela história de santo de casa não faz milagre, não procede, né? Olha, eu acredito que era porque estava perto da igreja, né? Ia da santa que chorava, aí o milagre foi bom. Aí, Brucivaldo, ali então começou a carreira do Brucivaldo artista mesmo, oficialmente ali mesmo. Oficialmente, foi ali. Tem uma história bacana, né, Brucivaldo, que uma vez eu vi sobre essa questão da música da Vaquinha Araçá. Me conta essa história. Diz que teve uma pessoa que chorou quando viu essa música? Não, não foi só uma, foram várias pessoas. Mas tem uma história engraçada a respeito disso, não tem? Conta pra gente essa história engraçada aí. Eu me emocionava, porque quando eu vi aquela música, que foi assim, música é uma dádiva de Deus, é algo que Deus coloca no teu coração, na tua mente, e você vai compondo, né? Porque a música você compõe, mas você não sabe que ela vai acontecer, né? Não sabe se ela vai cair na graça de todo mundo. Ela acontece. Mas teve uma história engraçada de alguém que chorou. Conta pra gente aí. Essa história aí até pode ser até uma lenda de alguém que inventou mais assim. Mas houve choro realmente, porque eles andavam com o disco debaixo do braço e mandavam tocar. Toca aí do meu conterrâneo, toca do meu primo, do meu... Assim que era. Então, tipo assim, o cara que chegava no bar, ele já chegava com o disco. Ele já chegava com o disco. Disse, olha, eu quero pra tocar ele aí, toca aí. E como ela tava aí mesmo estourada, quando o cara chegava, não, pode tirar, bota a Brucivaldo aí. Aí, Brucivaldo, mas vem cá.
tem uma história engraçada a respeito dessa. Por que eu estou insistindo? Porque eu queria que você contasse, né? Porque essa situação da vaquinha araçá, né? Que teve uma pessoa que chorou porque lembrou uma coisa. Conta pra gente. Essa vaca araçá, ela existia mesmo. Lá, ela é uma vaca que meu avô tinha. Ela era caiada, assim, preta e branca. E ela era tão mansinha que a gente chegava e tirava o leite dela em qualquer lugar. Entendeu? Em qualquer lugar, as pessoas iam lá, pegavam um copo, principalmente os meninos da minha época, e chegavam lá e tiravam. Era leite a todo momento. Dividia. Hoje o leite tão caro e uma vaquinha lá de graça. Uma vaquinha. Aí, Brucivaldo, mas vem cá, tem uma pessoa aí que chegou, aí ouviu a música e começou a chorar. Tu sabe dessa história? Como é que foi essa história aí? O meu tio finado Dadá, né? La Roque também chorou. Por que ele chorava, Brucivaldo? Ele se lembrava aí misturava um monte de coisa, da emoção, né? E também lembrava da vaquinha também, com certeza, né? Diz que teve uma pessoa que, quando ouviu a música, começou a cair lágrimas e o cara chorou. Rapaz, essa música, essa vaquinha araçá, eu mamei muito, eu tomei muito leite. Eu creio que muitos mamaram no peito da vaquinha araçá. Botava a boca mesmo, que aquilo ali não tinha. Lavava com leite ali. Já era, aquele tempo ali, ninguém estava ligando muito para muita coisa. Benção, muito bom, muito bom. Brucivaldo, aí dali, você já era casado, solteiro naquele período ali, daquele primeiro disco? Não. E engraçado, né, que quando a gente cantava essa música realmente, ela dava para fazer ela até uma roupagem melhor, né? Um sertanejo bem mais... Que ela tem uma parte que fala assim... Eu coloquei porque o Pedro Lobato andava muito e a gente fazia parte da nossa caminhada. Eu falo assim... Das vaquejadas eu me lembro com saudade do boi pintado e da vaquinha araçá. Minha queimadas, o teu filho não te esquece. É o meu orgulho, eu morrer e ali ficar. Então... Aí, Brucivaldo, vem cá, aí depois chegou o momento que você casou, né? Bom, aí namorou, nesse período eu namorei com uma moça chamada Nildilene. Nildilene é conhecida muito aqui, foi vereadora aqui também. Ela é a esposa hoje do Zequinha do Alibe. Então era uma moça assim que era um namoro sério, muito sério mesmo. Naquele tempo havia muito respeito também, né? Havia muito respeito e eu tinha um grande respeito, como tenho até hoje pela família, por ela, tá bom? Se ela estiver nos assistindo, saiu uma história do passado, né? Hoje ela tem a casa dela, a família, como eu tenho também. E então a gente, naquele período, foi um relacionamento de 5 anos, parece, 3 anos. Mais ou menos. 3 anos por aí. Então era um namoro sério, para casar. Mas aí houve que a gente se separou, né? Porque ela precisava estudar, ela ia viajar para Fortaleza e tal, que ela queria fazer faculdade. E o casamento ia, sabe... A distância, então, acabou com o relacionamento. Aí, com isso, eu tomei novos rumos. Mas também, Brucivaldo, naquele período ali, cantou Brucivaldo, lançando seu disco. O primeiro da Baixada, lançando o disco, badalado, mulher, tava assim, né? Tinha muitas pessoas. Inclusive, logo apareceu a minha ex-mulher, que eu casei, né? E depois desse casamento, aí a gente fica um pouco dividido, né? Um pouco dividido. Porque... Naquele período, depois que tu casou, Brucivaldo, foi que tu chegou aí para Belém naquele período? Eu praticamente morei em Belém. Junto com ela? Não, ela ficava aqui, aí eu ficava naquele percurso de ir e voltar, e eu não sabia se a cabeça estava lá e se estava aqui. Como é que se deu essa tua ligação com Belém, essa identificação que teve você, não com Belém, mas com o estado do Pará e com o norte, né, na realidade? Olha, porque essas músicas, esse estilo que eu cantava na época, era o estilo que se identificava muito ali em Belém do Pará. E tanto que eu fiz lá nos estúdios de lá, então saiu com o tempero, com todo o tempero daquele estilo lá. Né? Foi o segundo disco já para lá? O primeiro, tudo eu fiz lá. O primeiro, eu digo o segundo disco já foi uma característica diferente. Diferente. Aí eu ouvindo as músicas lá e eu fiz essa daí, porque nessa época a música que tocou lá em Belém, que estourou, meu primeiro disco que estourou, é Bye Bye Amor. Bye Bye Amor. E como é que era essa Bye Bye Amor? Não,
Não é Bye Bye Amor o nome da música. Bye Bye Amor era outra, que tocou seguidamente. Essa aí foi Amor Bandido. E foi o sucesso das rádios. Na época eu tocava muito, dizia assim: diga que você ainda me ama, faça alguma coisa, por favor. Diga se você ainda me ama, pra não esquecer o nosso amor. Ela estourou, ela tocou muito. Inclusive em algumas rádios no interior da Bahia também tocou muito, até porque na época o dono dessa gravadora Chororó era Oscar Martins, que já é falecido. Ele era de São Paulo, então tinha uma influência muito grande. Chegou até a cogitar várias vezes a minha ida para lá, para mim me apresentar no programa do Bolinha, na época que tinha o programa do Bolinha e outros programas. Aí eu resolvi levando no banho-maria e acabei não indo para lá. Pessoal, naquele período apareceu muita oportunidade. Muita oportunidade, né? Com certeza. Aí eu comecei em Belém. Aí em Belém tocou essa música e outra, essa Bye Bye Amor. Bom, aí veio seguidamente o outro disco que eu gravei. Nesse tempo você já ganhava dinheiro para poder pagar esse custeio dos discos? Também. Já, né? Aí já comecei, você fazia show, né? Fazia show. Aí já comecei a andar com minhas próprias pernas, né? Já comecei a trabalhar e comecei... Esses shows aconteciam mais em Belém? Belém e região. O primeiro show teu em Belém, cara, como é que foi? Olha, foi muito bom esse primeiro show meu que eu fiz lá no... Pouca gente? Ou... Não, foi um show bom, Espaço Mormaço, parece que era o nome do ambiente lá. Muita gente. E a música estava no auge, estava tocando. Todas as rádios de Belém tocavam essa música minha. Estouradamente lá, foi uma benção lá naquela época. Então, aí seguidamente, aí eu fiz Uma Lição a Mais na Vida, que foi um disco que também trouxe várias músicas que estouraram em Belém. Como Me Ensina a Te Esquecer, que o saudoso Adelino e muitas pessoas queriam regravar, mas como ela estava tocando muito, aí eu segurei um pouco e acabou sendo assim. Entendeu? E aí eu vim de lá para cá trabalhando com música. Sempre trabalhando com música. Mas aí depois aquele disco que realmente bombou em Belém, que teve a música que é um hino hoje de Belém ainda. Belém, 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 vim de tão longe. Belém, Belém foi uma música que eu fiz essa composição quando eu vinha de um show da cidade de Soure, uma cidade que oferece assim uma paz muito grande. Essa cidade, ela é uma cidade turística. Você vai lá... Você sempre, quando fala dessa cidade, você fala assim, se lembrando assim, achou muito legal. Não, eu até pensei que eu poderia viver o resto da minha vida lá. Eu gostei muito daquele lugar. Eu fui fazer um show, eu passei 15 dias lá. Fiz mais do que... Depois aí fiz outros shows por lá e passei 15 dias lá. Muito bom, muito bom. A Ilha de Soure é um cartão postal. Aí, como Belém me abraçou muito, né? Eu como maranhense fui abraçado naquela cidade de uma forma espantosa, assim, para mim na época que eu não esperava tanto ali. Eu resolvi fazer uma homenagem para Belém, que é essa música Belém, Belém. Na viagem você foi compondo essa música? Na volta, quando eu vinha de lá, que eu olhei para trás, assim, Soure é uma ilha. Aí aquela ilha ficava aqui sentada, meio arrochada, longe. Aí eu comecei a compor dentro de um navio. Eu vinha no navio, comecei a compor olhando para lá. E saiu essa música Belém, Belém. Então quer dizer que a música Belém, Belém surgiu dentro do navio? Dentro do navio. Isso era que ano, mais ou menos, Brucivaldo? A base de ano ali. Acho que 90... 89, 92, 97, 98, por aí. 97, 98, né? Por aí. E aí saiu essa música. Brucivaldo, aí depois... Aí você foi quando você compôs essa música, você foi direto para gravar ela logo depois ou deixou para produzir um CD? Não, eu produzi um CD completo, que era... Nesse CD... Eu fiz pela gravadora Escorpião. Esse aí foi o CD que você estava inspirado, né? Tava. Porque
o que estourou mesmo, mais ainda, que é o Vem Comigo, né? Que é Parque do Brega. Isso. Depois dos discos, o primeiro... Então quer dizer que o Belém Belém não estava nessa que tem o Vem Comigo, né? Não. Belém Belém veio antes, então. O título da Belém Belém que pegou, o título do disco é Ilha Morena. O nome dela é Ilha Morena. E aí, depois que eu fiz, dos discos que eu fiz, aí que eu gravei o Parque do Brega, que é Vem Comigo, que foi o grande sucesso que toca até hoje. Essa tendência de você gravar brega se deu aqui pela tendência paraense, o que você... Tipo assim, você estava muito familiarizado dentro do Pará. Então, aquilo influenciou que você adotasse esse ritmo também, o brega? Na verdade, eu sempre tive uma tendência um pouco romântico com sertanejo. E eu juntei um pouco do romântico com o sertanejo. Tanto que eu fiz um CD chamado Breganejo. Que fala assim, tem até um trechinho de uma que diz assim: seus olhos já não brilham como era antes, seu corpo já não quer saber do meu. E também tocou bem essa música lá, foi bem aceita. Então, aí depois eu fiz Vem Comigo, né? Que é Vem comigo viver a vida. Cara, essa música até hoje... Para um lugar qualquer dançar um brega. Essa música aconteceu quando eu estava assim numa domingueira. Eles faziam muito domingueira, né? E lá eu tive uma participaçãozinha rápida, que chamaram aqui, o cantor Brucivaldo aqui presente e tal. E eu estava lá curtindo também. Tu só estava curtindo? Eu só estava curtindo. Era uma domingueira aí, qualquer... Com óculos escuros ali, disfarçadinho, com boné e tal. Aí, te conheceram, Brucivaldo? Tá aí, Brucivaldo, vem aqui e tal. Aí eu fui lá, e eu nunca fui essa pessoa assim. Aí eu fui lá, com toda a simplicidade, cantei... uma música lá, cantei essa música lá. E bem ali foi que começou a surgir a Vem Comigo, sabe? A Vem Comigo começou bem ali, surgiu na minha mente, veio assim, tchá, porque a música ela vem tipo um estralo, assim, tchá. Assim, de igual repente, quando né? você vai fazer um texto, tá? Aí... Mas isso é dom. Aí veio aquele pedacinho, eu fiz Vem Comigo viver a vida, para um lugar qualquer dançar um brega. As pessoas estavam dançando lá, aí veio aqui para um lugar qualquer, né? Isso. Porque ali tocava por toda parte, rapaz. E como o brega lá sempre fazia assim, até hoje, esse sucesso grande, o brega, na verdade, lá em Belém, não é essa palavra brega, que é taxado brega, porque lá vai todo tipo de gente que não tem nada a ver com brega, socialmente, socialite mesmo. Pessoas que vão para lá, empresários de todas as áreas, de todo o tamanho financeiramente, vão curtir o brega. Então, são pessoas de poder aquisitivo bom, né? Então, pessoas que vão ali para curtir realmente, socialmente. Exatamente. Para um lugar qualquer dançar um brega. Como eu coloquei na coisa. E aquela ali foi a inspiração. Né? Aí depois... Oswaldo, mas assim... essa aí, e quando fui no rádio ali, aquilo ali tocava para tudo quanto é lado, era você emplacando uma música atrás da outra? Olha, eu cheguei lá, nessa época tinha aquele negócio de ficar primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, né? Quem estava no destaque, olha, na rádio eles falavam muito isso aí na época. Olha, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu estava lá sempre brigando primeiro e segundo lugar. Sempre no top ali. Na música de Zé de Camargo, O Amor, eu lembro, era lá pau a pau, e ela estava arrebentada, é o amor, e vem comigo, estava ali em Belém, pau a pau. Tem vezes que eu estava de primeiro, segundo, é assim que era. E o paraense, ele tem muito de valorizar o que é da terra, né? Assim, porque eles te adotaram. Naquele período, Brucivaldo, muita gente pensou que você era paraense. Eu lembro, né? Que eu dei uma entrevista lá no hotel Frotas e Frotas, lá em Macapá, e para a emissora lá, que ela é conveniada com a outra, né? A outra emissora lá, que é a Globo, né? E fazia convênio lá com eles, e eles fizeram lá uma reportagem e lá colocaram Brucivaldo, cantor paraense. Eu tinha falado até que era maranhense, mas aí acharam melhor botar paraense, e foi assim. E você acabou ficando paraense. Lá por muito tempo, até hoje quem fala em Belém... Acha que você é paraense. Acha que eu sou paraense. Disse, não, rapaz, ele é meu vizinho, mora lá em Santa Helena, mora ali em Torilã. Aconteceu, o Natinho me contou que chegou lá e tá, rapaz, eu conheço. Aí ele disse assim, rapaz, tu tá ficando doido. Tu
conhece esse cara? Esse cara é daqui, rapaz. Não, pô, esse cara é meu vizinho, mora lá no Maranhão e tal. Ah, rapaz, não. E o cara discutiu ainda com ele, assim, discutiu dizendo que não era. Então, acontece muito isso, Brucivaldo? Aconteceu várias vezes, as pessoas entrevistavam, diziam, não, eu sou maranhense e tal, aí, pela uma questão assim de, não, ele é do Pará mesmo, porque lá o Pará estava tocando, estava estourado e tal. Na época também tinha o Roberto Vilar, que também estourou por lá, é conhecido também nacionalmente. E a gente vê, olha, tem umas músicas suas que estão no YouTube ainda, disponibilizadas, principalmente Belém, Belém, que tem essa identificação muito grande com Belém. Eu não conheço uma outra música que caracterize tão bem Belém quanto a sua composição, quanto a sua música. Então, assim, se tornou um hino para aquela cidade. Ali para o estado do Pará se tornou uma referência, principalmente que você faz referência à Ilha do Marajó, né? Então você faz referência a Soure, né? Então, há vários lugares ali de Belém que marcaram a sua vida ali, e você fez composição que se tornou hino. Então, Brucivaldo, aquelas músicas ali, a gente vê que há muitos acessos, muita gente que se lembra. De que maneira que você recebe isso quando você olha assim, poxa, Brucivaldo, sua música tem tantos mil visualizações, sua música tá tocando demais aqui ainda, Brucivaldo, tá aqui na aparelhagem e tal, até hoje. Como é que você recebe isso? Com gratidão, em primeiro lugar, a Deus, né? E assim, dentro de mim diz assim, olha, tu fez alguma coisa que foi muito agradável, né? Até hoje as pessoas estão curtindo, estão ouvindo, então é algo assim muito gratificante, né? Você saber assim que você fez alguma coisa que as pessoas não esqueceram, então era algo de bem, né? Algo do bem mesmo que aconteceu, que você diz assim, vale a pena fazer isso e vale a pena continuar, né? Fazendo mais ainda, que é o que eu faço até hoje. Brucivaldo, louvando ao Senhor Jesus. Você teve ali um momento, então, muito grande, explosivo. Chegou aquele momento de dizer assim, surgiu aquela grande oportunidade onde você teve que decidir. Olha, eu vejo assim, Urelso, durante esse período todinho, eu acho que ficou alguma coisa a desejar. Essa é a realidade, ficou alguma coisa a desejar. Porque a oportunidade eu tive, muito boa, graças a Deus, bem aceito. Não é fácil você gravar um disco e estourar na tua cidade, muito menos numa capital. Eu estourei em várias capitais, graças a Deus. Então, como alguém que veio lá de Queimada, lá do Bom Jardim, então para mim foi uma coisa maravilhosa, algo que Deus realmente conquistando iluminou. Regiões, né? Norte e Nordeste. Exatamente, algo que o Senhor iluminou na minha vida. Então, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Dentro de mim é realizado algo que eu disse, eu consegui. É como um jogador que tinha vontade de chegar à seleção. Ele chegou à seleção e disse, tá bom. Aí tá bom. Tu te acomodou? Eu acho assim, que eu cheguei lá e eu não... Na verdade, acho que faltou eu explorar mais a oportunidade que eu tive. Tu te arrepende? Com certeza. Hoje, por exemplo, o Brucivaldo de hoje era para viver da fama daquele passado? Com certeza. Eu teria hoje... Não morava, eu não ia ficar por aqui, né? Já começava por aí, que o certo mesmo é o artista que quer seguir uma carreira artística não ficar no interior. O interior não ficou para artista. O interior ficou para você rever a família, abraçar as pessoas que vocês gostam, seus amigos. Mas você vê o eixo principal da música e de qualquer um que queira uma carreira artística como atriz, como ator, é São Paulo e Rio de Janeiro. A paixão te atrapalhou, Brucivaldo? Eu acho que... Olha, a paixão influenciou tuas decisões? Eu acho que, na verdade, não era para me ter feito, tomado a decisão de me casar logo. Eu acho que eu tinha que explorar mais esse meu trabalho, expandir mais, sabe? E me estruturar mais para poder tomar essa decisão. Foi assim muito, vamos dizer assim, muito... Impulsiva. Muito infantil na época. Poderia ter amadurecido mais essa minha carreira para poder tomar essa decisão. Então, você se considera que naquele momento você não estava uma pessoa preparada para lidar com aquilo tudo?
Verdade. Olha, isso é uma coisa, essa pergunta é algo muito interessante. Tem muita gente até hoje no meio artístico, você percebe, que ela mesma se espanta com aquilo que aconteceu. Ela diz assim, rapaz, eu esperei que era só por aqui, aí de repente, pum, estourou, né? E aí, se você não tiver preparado ou não se preparar para esse negócio, acaba você patinando, né? Acaba você tomando um rumo diferenciado. Então, faltou para mim, assim, na época, um pouco mais de amadurecimento como artista, para segurar um pouco mais o meu trabalho, visualizar mais focar mais no meu trabalho, me estabelecer em toda a minha área artística. Então, depois pensaria num relacionamento a dois, num casamento, né? Então, o casamento é uma coisa boa, eu não estou Sim, mas aquele momento ali ainda você... Não, aquele momento não era, eu creio que não era o momento para mim procurar uma família, para mim me casar, porque... É normal, né? A gente acaba entendendo isso depois de um tempo, né? E como eu sempre fui muito família, eu sou família, eu gosto da minha família, eu gosto de estar perto da minha família, e o mundo artístico, ele exige uma certa separação, porque quando você passa a ser um homem ou qualquer ser muito famoso, você passa a tem que dar muita prioridade para o seu trabalho. Olha, tem muito artista hoje que mora dentro de um avião, que está morando dentro de um ônibus e passa meses sem ver a própria família, entendeu? Então, quem é muito próximo da família vai ter que se desfazer disso, porque tem esse obstáculo no meio, que é a realidade do mundo artístico. Mas, Procivaldo, dentro dessas suas viagens, dessas suas andanças, tem algum fato engraçado que você lembra, assim, que marcou ainda aqui? Quando você, assim, só de lembrar, você já sorri, que você gostaria de compartilhar? Olha, tem algumas coisas. Diz uma coisa aí engraçada aí. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Conta uma história engraçada aí pra gente dessas me faz lembrar, assim, uma vez que quando o meu amigo Rai, que botaram o nome dele Rai, ele passou a empresariar meu show, né? E nós estávamos lá, nós fomos para Macapá, tinha 2 shows em Macapá. E lá, chegamos em Macapá, nós resolvemos sair, disse, hoje a gente não vai almoçar e jantar nesse restaurante, não. Nós não vamos almoçar, era o almoço. Nós vamos dar uma saidinha e vamos procurar um lugarzinho desses aí, sabe? Para comer em qualquer lugar. Qualquer coisa. Um lugar qualquer. Aí, rapaz, vamos comer um sarrapatel, um sarrabulho conhecido nosso. Seu aí, nós fomos. Chegamos no lugar, aí por lá colocaram pra gente, meu amigo, quando foi à noite, a gente passou mal. Na hora do show, hein? Meu irmão, não foi fácil, não. Não sabia, não podia dar um grito muito forte que... Aí, de outra oportunidade que eu tive... E para fazer esse show, hein? Não foi fácil, não. Tinha que ter um banheiro perto. Eu tava mais falando do que cantando. Aí, de outra vez, foi em Turiaçu também. Não sabia eu, né, que tem um peixinho chamado gó, né? Sim. E elas parecem umas pescadinhas, e a pessoa não pode chupar a espinha. E à noite que eu fui para lá, botaram lá um pedaço de pescada, mas botaram uma pescadinha também. Aí eu resolvi chupar a espinha. Meu irmão, na hora do show, vazou mesmo o negócio. Então, na hora do show... Aí eu tive que cortar metade do show. Disse, tá bom. Você fala, não, parou, meu irmão, parou. Aí o cara... Não aguentei. Você já dividiu o palco com quem, Procivaldo? Eu dividi palco eu dividi com Adelino, eu dividi dos artistas... Adelino era um cara loucão, hein? O Adelino era um cara assim que, independente daquilo que ele fez, ou que ele praticava, né, que ele usava droga, todo mundo sabe, né? Mas ele era um cara que ele transmitia alegria. Ele era alegre. As loucuras que ele fazia... Quando ele chegava já era o cara da zoada. Aquela loucura que ele fazia alegrava a gente, né? A gente acabava sorrindo todo mundo e se envolvendo naquela alegria dele. Eu lembro de uma vez de um show que ele fez que ele caiu de costas. Ele caiu? Caiu.
Mas ele caiu porque ele estava muito... Porque ele estava demais, ele estava muito cheio de bebida e de droga também. E tinha um irmão dele chamado Milson, que andava com ele. Segurava aqui no braço dele assim para ele poder cantar aquelas músicas. Para poder terminar o show. Terminar o show. Mas e aí o público, como é que ficava ao olhar o artista nessa situação? Esse público, ele abraçava ele do jeito que ele era. Ele foi abraçado desse jeito. Se ele tivesse bonzinho, acho que ele nem achava legal, porque ele já estava acostumado desse com aquele jeito dele. E ficava naquela gritaria. Todo mundo que quando ele caiu, levaram para o hospital e ele ficou sem voz até, mas deu tudo certo. Aí ele recuperou depois e assim foi. Mas ele fez algo muito interessante que eu vou falar hoje aqui, quando nesse hotel Frotas e Frotas lá em Macapá. Ele fez algo assim. O Adelino fez muita coisa, né? Mas eu lembro dessa porque eu estava lá e o dono do hotel até falou sobre essa situação. O Adelino, muito cheio daquela droga que ele ficava assim, aí quando foi uma vez, ele simplesmente fez a sua necessidade em cima da cama, enrolou no lençol e deixou lá e pegou o avião e foi embora. Dentro do hotel, cara? Um dos hotéis mais sofisticados lá de Macapá. A camareira, na hora que foi lá, achou o presente, né? Quem era? O Adalino cantou, senhor. Pro Sivaldo, aí vem cá, quando foi que surgiu? Aí a gente sabe que hoje você é uma pessoa evangélica, uma pessoa que depois partiu para o mundo gospel. Como é que se deu essa transição sua para o mundo evangélico? O mundo evangélico aconteceu assim. As pessoas sempre diziam para mim que elas oravam por mim, né? Eu tenho orado por ti, tu tem uma voz bonita e tu vai cantar para Jesus. Aí eu dizia, tudo bem, eu creio que isso acontece um dia. Acho que à vontade de ir, professor. Eu disse, eu sei que isso vai acontecer um dia. Aí aconteceu que eu vivendo um momento difícil com a minha família, uma vida conjugal, né? E eu tinha 4 shows para me fazer aqui na região da BR, Santa Luzia do Paroá. Eu tinha 4 shows. Mas chegando por lá, a minha irmã, que é a mais velha, já era evangélica, a Maria, que é a esposa do Marco Jorge, e ela sempre orava pela família para Deus resgatar todos. E só ela de evangélica. Então, naquele período lá que eu tive lá, e eu fui antecipado antes do show, eu digo, vou ficar na casa da minha irmã ali, vou ficar uns dias com ela, né? E até o dia do show faltava 2 dias. Eu cheguei no dia 2 dias que eu passei lá com ela. Fui dar entrevista na rádio. E aí ela me deu uma bíbliazinha para mim começar a ler. E eu comecei a ler aquela Bíblia, aquilo foi entrando na minha mente, na minha cabeça, aí foi mudando algumas coisas. E aí quando foi à noite, à tardezinha, eu disse, minha irmã, eu fiquei sabendo que ia ter um culto na rua, né? Um culto lá na frente, lá. Na época o pastor de lá era o senhor Agostinho, né? Que hoje já é jubilado da Assembleia de Deus. E ela ia até aquele culto perto da casa dela. Eu disse, minha irmã, hoje eu vou também me converter. Ela disse, glória a Deus, glória. Ficou muito alegre. Aí meu cunhado, Marco Jorge, disse assim, e como tu vai fazer com o show? São 4 shows. Eu disse, pai, eu vou cancelar esse show. E eu tinha recebido, na época, uma tiragem muito boa de CD, do CD de Arrocha. Eu fiz um CD de Arrocha, com várias músicas, muito bom CD. E os teus CD, eu disse, eu vou dar. Pô, tu não é doido de fazer isso? Ele falou, eu disse, não, vou fazer sim. E aí, naquela noite, eu fui para lá e naquela noite eu tomei a decisão. Só que quando eu tomei a decisão que eu ia, deu uma chuva muito grande. E aí a minha irmã saiu convidando as irmãs do Circo de Oração, que moravam ali perto, para nos acompanhar, que o irmão dela que é cantor, e agora cantar para Jesus, e ela estava muito feliz e queria acompanhar até a igreja. E as irmãs estavam todas preparadas. A partir de 7 horas da noite deu uma chuva muito grande. E faltou energia.
Nossa. E as irmãs e a minha própria irmã desistiu. Eu disse, mas eu não desisto. Hoje mesmo Você estava decidido. eu vou tomar essa decisão, nem que seja só eu, o pastor e a luz de vela. Eu vou lá hoje. E eu olhei assim, a lua vinha surgindo e eu disse, aquela lua bem grande, a lua cheia, eu disse, e a lua será testemunha hoje da minha convenção com Jesus. E assim foi. Mas não foi fácil, não foi fácil. Fui criticado por muitas pessoas, por pessoas da própria família. Eu fui criticado por muitas pessoas, muitas mesmo. E mesmo depois do evangélico, ligavam muito para mim, de outros estados, querendo para voltar a fazer show. Mas eu já tinha tomado a minha decisão. Sua decisão ali estava tomada. Única e verdadeira. E até hoje você E até hoje estou firme em nome de Jesus. Aí, a partir desse período, eu passei a gravar CDs evangélicos, né? Eu já estou com 8 CD evangélicos gravados. O mais recente agora que eu fiz é O Filho de Deus, o CD mais recente. Primeiro eu fiz Falar com Jesus, que tocou muito, toca até hoje. E assim... Teve até clipe, né? Fiz até clipe, e assim Deus tem nos abençoado e nos dado a dádiva de estar até hoje louvando e bendizendo o nome dele. Até agora há pouco, né, as pessoas me fazem uma pergunta, como a Sandra fez ainda agora, se eu me incomodava, né, com pessoas que ficam executando até hoje as suas nas músicas rádios, antigas, né? E em outros lugares de qualquer ambiente, as minhas músicas antigas. Eu falei que não. Não tem problema nenhum, afinal de contas, Deus me deu essa oportunidade, Ele que concedeu, então está lá gravado. E aqui, Brucivaldo, eu sou grato a Deus por tudo. Pedi para o pessoal fazer aqui algumas perguntas aqui para você. Aí perguntaram o seguinte, que Brucivaldo talvez não é seu nome verdadeiro mesmo. Tem muita gente que tem dúvida. É o meu nome verdadeiro. Não é verdadeiro? Não tem um outro nome não, Brucivaldo? Não. Não, né? Não, tem outro nome junto aqui. Ah. Esse aqui é o meu nome verdadeiro. Eu vou mostrar aqui, ó. Acho que vai dar para ver. Deixa eu pegar aqui esse nome aqui. Que tá... É porque tira a dúvida, né, Aurélcio? Exatamente. E eu também tive uma temporada em São Paulo. Eu tive uma temporada em São Paulo, onde eu cantei lá Eu cantei numa banda em São Paulo, lá em Santo Amaro. Eu passei lá... Isso você já no sucesso grande já? Não, foi antes de começar muito. Estava na banda na época do Antônio Miguel. Tá aqui. Então tá aqui, né? Como é que é aqui? Essa aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Brucivaldo, certinho esse nome. Brucivaldo com 2 L's. Marisaldo Vieira Silva. Tá aqui, gente. Então, o nome dele verdadeiro, Brucivaldo. E seu pai que lhe deu esse nome? Minha mãe. A sua mãe? Minha mãe. É bem diferente, né? É diferente. Então, isso aí tudo aconteceu e nós somos gratos a tudo isso que aconteceu, né? Porque, afinal de contas, nós conseguimos algo que muitas pessoas almejam hoje, que é até mesmo gravar um CD ou um disco. E o Senhor me deu o mérito de gravar vários discos, vários CDs. Brucivaldo, o Guilherme Lobato aqui, ele comentou, né, pedindo aqui para que eu perguntasse aqui para você falar um pouco da trajetória do sucesso dele, do teu sucesso dos anos 90, e qual foi o melhor momento na carreira artística naquela época? Olha, eu posso dizer que os momentos, porque assim, o Maranhão veio curtir Brucivaldo, veio ouvir Brucivaldo depois do meu sucesso em Belém. Aqui no Maranhão curtia-se bem pouco, a não ser uma temporada que Bispo Júnior, né, que era na época da emissora lá de São Luís, que era da difusora, parece, FM, tocou muito porque ele foi parceiro de Chimbinha, na época quando Chimbinha, da banda Calypso, né? Inclusive ele me falou de um projeto que ele fez, que ele botou Cacicó, né? Quando ele saiu de Chaminha, que eles tinham uma parceria de show, ele resolveu fazer uma banda Cacicó, que é a banda Calypso. Você conheceu o Chimbinha, né? Conheci, Chimbinha acompanhou 4 discos.
Fez 4 discos, ele fez para mim na época, botou 4 discos a guitarra, e era ele, muito bom de guitarra. Você visitou a casa de Chimbinha, Joelma lá? Ah, visitei, na época a Joelma parecia a Maria da Pichincha. Ela mudou muito porque ela se encheu de muita coisa e tal, transformou, né? Fez o melhor. E Chimbinha é esse cara passivo, eu vi esse Chimbinha assim, era um cara calmo, mas gostava muito de cerveja, de uísque, ele bebia muito. Ele sempre, ali durante esse período que a gente estava lá, ele é sempre bebendo lá, ele bebia bastante. Assim, não era aquele cara de ficar porre e tal, mas ele sempre... E era na casa mesmo dele que você ia visitar? Eu fui na verdade, Chimbinha, na época que eu conheci ele, que estava com um negócio com o Joelma, estava começando um namoro, e assim como nós estamos aqui sentados na mesa aqui, ele compartilhou até comigo a situação dele, que ele gostava de uma outra moça que trabalhava na época na Caixa Econômica, lá em Belém, mas que tinha apartamento, tinha tudo, mas ele gostava da Joelma, que morava num quartinho, e já tinha até uma filha na época, um filho parece, que não era dele esse filho. Então... Joelma serviu um suquinho lá, ofereceu... Um suquinho de maracujá. Trouxe um suquinho de maracujá para você? Feito na hora lá. Então, assim, era aquela coisa. Ela cantava final de semana lá na Oleolá, que era um clube também, e tinha vários lugares onde ela fazia noitada assim, e tirava também festas como cantora em banda diferenciada, como Chimbinha fazia isso também. Depois eu conheci Chimbinha também lá já na banda Xodó, que foi também aonde eu gravei no Estúdio Xodó o disco Vem Comigo, o CD Vem Comigo, foi lá. Então, Chimbinha era um cara muito querido, muito requisitado ali por todos, todo mundo que gravava um disco queria Chimbinha, participação de Chimbinha como guitarrista, porque ele tinha uma pegada boa e um tempero, um baita do músico, Chimbinha, muito requisitado lá em Belém. Então, aquele momento, então, para responder a pergunta do Guilherme, dos anos 90 ali, então, seu melhor momento foi qual, Brucivaldo, ali? Seu melhor momento dos anos 90, qual a melhor música que você considera? Na verdade, eu acho que o meu melhor momento foi em 2009. O melhor momento foi em 2009? Onde eu fiz, onde estourou mesmo Vem Comigo. Aquele ali, pronto, foi... Foi tremendo aí. Até Chimbinha, na época, quando ele foi, eu encontrei com ele lá no... Já encontrou o Chimbinha famoso? Já famoso, já com uma pele bem branquinha, bem mudado. Joelma já arrumadinha. Não vi Joelma nesse período. Aí ele foi falar comigo, está tudo bem, tá tudo bem. A tua música tá tocando muito em Recife. Nós até fizemos lá queria fazer uma coletânea lá com Vem Comigo. Tá tocando muito lá, tá tocando você, tá tocando Edson Ribeiro, não, como era o nome do cara, rapaz? Da época. Esse cara até também era até contrabaixista, depois gravou, um bom músico também, e também estourou por lá. Foi Edilson Moreno. Edilson Moreno. Tava tocando lá. E o Chimbinha começou a levar muita gente para lá, né? Para levar os discos para tocar lá em Recife. Que Recife foi onde estourou, primeiramente, a banda Calypso. Foi em Recife, onde eles até compraram um apartamento e tal, e a coisa começou a mudar, né? Mas Chimbinha, com o Joelma, na época que eu conheci, eles moravam num ambiente assim, acho que 6x3, mais ou menos assim. Barracozinho pequeno. Era um lugarzinho assim, eu conheci ele assim. Ele tinha família lá em Belém, mas eles moravam assim. Dessa maneira. Nessa casinha lá. Brucivaldo, e aqui agora, depois da convenção, você tem feito trabalhos missionários junto com o Giovanni Dias, né? Essa dupla, como é que se deu essa dupla que é inseparável? Hein? Olha, Giovanni Dias é um irmão, um parceiro, um amigo, né? É um cara assim que a gente se encontrou desde a nossa infância, da nossa infância ali, do jovem, da nossa adolescência, na verdade. Eu lembro dele que, na época, ele tinha esse desejo de ser um locutor, né? E tinha o pai de Cleito, o Antônio Miguel. Antônio Miguel era rádio técnico, conhecido como Antônio Rádio Técnico. Então ele tinha uma oficina, e essa oficina, Nelson Costa, Giovanni Dias, eles iam muito para lá
para pegar os gravadores e gravar em cima das fitas que tá, gravador que eles levavam lá para consertar. E com isso pegaram muita porrada na cabeça aqui, Antônio batia papo, tu já bagunçou, era as músicas tudo gravadas, eles gravavam em cima. Aproveitavam a música falando, tocando e eles faziam a locução. Então, e a minha amizade com o Giovanni desde essa época, foi até entre nós dois profetizado, assim, que nós não era, ele já era evangélico, não era evangélico ainda. Ele disse que um dia nós ia ser cantor, eu ia ser cantor, ele ia ser locutor, ia me entrevistar e tal, e isso aconteceu. Então, e hoje, Deus nos uniu novamente para nós trabalhar junto, hoje ele como pregador da palavra de Deus, missionário, e eu como levita da casa do Senhor. Nós já viajamos muito aí, vários lugares aí, levando a palavra do Senhor e a mensagem cantada. Tem história engraçada nessas viagens aí, Brucivaldo? Tem muita, tem umas até que a gente não dá para contar. Não dá. Não dá para contar. Eu só sei que é benção nossas viagens, tem muita galinha caipira, a recepção é maravilhosa. Os irmãos são uma benção. Uma benção. Tem algum fato interessante da sua vida que você gostaria de destacar ainda? Assim, que talvez você não tenha falado e gostaria de contar alguma coisa assim que, poxa, isso aqui eu nunca contei, o pessoal não sabe. Olha, quando me fez lembrar aqui, quando eu fui fazer um show na época de garimpo, né? Aí Dudu Belém, e Dudu Belém sempre foi aquele cara assim, alvoroçado, né? Ele queria fazer as coisas tipo assim, no impulso, na força. E aí ele dizia para mim, rapaz, vamos embora, não vamos fazer show lá. Eu disse, não, tem que arrumar o contrato por lá. E ele por lá conseguiu um contrato. Nós fomos para um lugar chamado Chega Tudo. Quando chegamos lá, ele todo alvoroçado, meu irmão, nós pegamos um ônibus que vai sentido Belém, né? E aí a gente desceu lá em Maracassuné, e de lá pegava outro transporte, veio um carro nos apanhar lá, para nos levar para o garimpo Chega Tudo. E quando nós chegamos lá, pegamos as coisas, botamos tudo dentro e fomos embora. Aí chegou lá a hora do show. Aí, rapaz, aí vamos nos preparar. Rapaz, eu tinha comprado um sapato novinho. Aí tanto o meu sapato quanto o dele foi embora numa bolsa para Belém. Nós ficamos sem o calçado. Disse agora. E lá estava tendo um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol que era 2 times lá dos pessoal do garimpo jogando. E aquela festa muito grande lá, muito bonita. Por lá tinha uma chuteira chamada Clube Sul, que ela tinha uma listazinha assim de lado, 2 listas de lado. E lá estava com uma luz negra, sabe? Que era para criar mais um clima, né? Certo. Na hora que chegavam os cantores, ligavam aquela luz ali e tal. E aí disse, agora é o seguinte... E vocês sandálias, só tinha sandália. Aí nós fomos o quê? Negociar o garimpeiro, negociar com o garimpeiro as chuteiras. Para aparecer sapato de noite, rapaz, mas não liga a luz. O cara disse, não, a gente tira as listas, que ela tipo colocada as listas, arranca ela as listas, e aí fica preto. Aí, senhor, nós cantamos tudinho de chuteira. Aí nesse dia tu realizou o sonho, foi cantor e jogador, né? Tudo chuta. Eu digo, agora eu tô bem. Brucivaldo, e hoje você está casado novamente, né? Eu casei, meu primeiro casamento foi com Soraya, né? Soraya Guzmão, com quem eu tenho 2 filhas, Paloma e Sandy. Você teve música para Paloma, não foi? Fiz uma música para Paloma, muito bonita, também muito executada. E tem também uma filha chamada Paula, na época que eu tive em São Paulo, né? Essa filha mora lá em São Paulo. E agora, recente, sou casado com Lubiane, né? Que é a minha atual esposa, que por sinal está grávida agora, uma bênção de Deus, e até que tem nos ajudado o Senhor. E aí tem me levado a palavra do Senhor, tem me gravado, e atualmente estou fazendo agora um programa aqui de rádio, né? Um programa de rádio lá em Turilândia, que tem um título até de um CD meu, Fala com Jesus. É isso. Então, é isso que Deus fez nas nossas vidas, e se faltar alguma coisa, ele completa. Verdade. Brucivaldo, quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Esse é o primeiro podcast da Baixada Maranhense. Que benção. E ter você aqui comigo foi muito bom. Graças a Deus. Gente, obrigado. Brucivaldo, para vocês. Fala com Jesus, hein, Bruce? Fala com Jesus, fala com Jesus, pede para Jesus
e confie em Jesus. Podcast da Baixada, o LimaCast, o podcast da Baixada com Brucivaldo.